Bom dia, sejam muito bem-vindos. Para quem é novo aqui no canal, me chamo Júlia e essa vai ser uma leitura para o coletivo de Leão. Então, se vocês têm aí forte Leão no mapa em algum ponto que vocês considerem importante, pode estar uma mensagem aqui para vocês. É uma mensagem geral, peguem só o que ressoar, o resto deixem de lado, que é para uma outra pessoa. Se nada ressoar, não tem problema, não forcem. Eu vou deixar a playlist de Leão do meu outro canal na descrição. Todas as mensagens lá são atemporais, eu não tô mais postando lá, mas com certeza vocês vão achar outras informações interessantes. E vejam outros vídeos desse canal também. Quem tiver interesse de uma leitura particular ou entender sobre os meus trabalhos como terapeuta, é só dar uma olhadinha na descrição desse vídeo também. E qualquer dúvida é só entrar em contato comigo pelo número de WhatsApp que eu tô disponibilizando. Ok, Leão, vamos lá. Coletivo de Leão. O que temos pro coletivo de Leão hoje? Carta da Hiena. Interessante. Vamos ver, a Hiena, de uma forma geral, ela fala muito sobre máscaras, né? Sobre você não tá revelando completamente, não é exatamente uma energia de mentira, mas tem algo de não revelar completamente as suas verdadeiras opiniões, a sua verdadeira personalidade, seus verdadeiros sentimentos. O livro traz muito uma energia de brincadeira, de piada, aquele riso de hiena. Só que eu tava revendo uma leitura que eu fiz inclusive pro Roda das Musas, que veio, eu acho inclusive, eu vi recentemente, o fundo inicial era a hiena. E aí revendo e conectando até com outras questões, até que eu mesma vivi, eu percebi que, cara, isso pode vir de diversas formas, né? Às vezes a gente acaba, de forma proposital ou completamente involuntário, performando, não só de uma maneira de, tô aqui rindo, tô aqui brincando pra disfarçar uma insegurança, ou uma mágoa, uma raiva. Isso pode vir com um excesso de gentileza, um excesso de doçura, uma energia mais passiva. E não é que aquela energia ela seja falsa, mas tem muito mais dentro do que só aquela gentileza, aquela energia mais dócil e amorosa. E muitas vezes essa performance ela pode vir, seja de forma voluntária ou não, mas de um lugar de repressão desses próprios sentimentos. Então, de novo, não é que eu não seja de fato uma pessoa gentil, mas é porque eu não sei lidar com o sentimento de raiva. Ou eu acho que a raiva ela não é bem-vinda, ela é feia, ou ela é errada de alguma maneira. Então eu não sei demonstrar quando eu estou insatisfeito, quando eu estou contrariado, quando eu não sei impor limites, porque eu assumo esse papel, esse arquétipo de ser uma pessoa gentil e compreensiva e empática o tempo todo. Quer dizer que eu não seja gentil? Não. Mas essa carta ela vem, seja a nível de identidade, de personalidade, ou em algum momento em que isso vai acontecer, ou tá acontecendo em algum contexto, em que essa gentileza, ela tá mascarando algo interno, que é incômodo para a pessoa que tá fazendo isso de demonstrar de forma livre e autêntica. Pode ser o contrário, que é o que diz no livro. Uma pessoa que pode ter uma doçura, uma gentileza, uma fragilidade, uma insegurança, ela acaba performando, seja com excesso de confiança, de arrogância, ou com essas brincadeiras, tentando desviar a atenção, disfarçar. Isso pode vir de diversas formas. O ponto aqui é que tem alguma coisa que vocês, ou alguém com que vocês têm conexão, mas eu vou falar como se fossem vocês, tá? São ou sentem e que não é comunicado, não é externado, muito pelo contrário. Tem uma tentativa consciente ou inconsciente de desviar a atenção para essa questão. Tá.
Se isso é alguém com quem vocês estão em conexão, isso talvez seja uma percepção de vocês também. Não quer dizer que não seja esse o processo dessa pessoa, mas isso pode vir no sentido de que, caraca, cara, vocês se dando conta que tinha alguém com quem vocês estavam convivendo, que vocês estão convivendo, estão se relacionando, e que vocês meio que percebem que vocês não conheciam ela tão bem assim. Isso não precisa vir de um lugar malicioso e cruel, só tem algo de... Eu tava percebendo, interpretando essa pessoa pela metade. A minha percepção de quem essa pessoa tava muito rasa. Tá vindo aquela coisa do lado escuro da lua, e não precisa ser pra alguém, pode ser realmente uma coisa mais densa. E para outros não, é só oculto, no sentido de que não batia a luz, de que vocês não tinham consciência, vocês não tinham acesso a isso. Isso pode ser uma energia que ainda vai se apresentar, então vocês aí tendo algum tipo de acesso de alguma forma ao lados, características de alguém que, assim, vai surpreender muito vocês. Tem algo de surpreendente. Carta do morcego. O morcego, ele fala muito sobre... Pra alguns de vocês isso ainda não aconteceu, tá? Porque ele fala muito desses últimos instantes da noite, que são os instantes mais obscuros, mais intensos, mais escuros mesmo. Mas que isso, na verdade, significa que essa noite tá acabando. E o dia vai começar a nascer. É o último voo nessa escuridão. Então, para alguns de vocês, isso pode ser de vocês com vocês, e vocês percebendo algo disso, ou de vocês com uma outra pessoa. Vocês ainda não têm essa clareza. Mas algo vai ficar aqui evidente, algo vai clarear a respeito desse contexto, ou dessa característica, ou dessa forma que vocês tentam esconder, seja dos outros ou de si mesmo, algum aspecto de quem vocês são. Ai, sempre. Atrás ficou a carta do leão, do vagalume e do ovo cósmico. Que pra mim tá me vindo muito como essa iluminação, tá? O vagalume, ele traz muito essa energia de Ais de Paus, é algo que de fato vem, um brilho, uma ideia, uma oportunidade, que tem um brilho muito diferente, tem uma iluminação, uma aura diferente. E que meio que aparece, mas vai embora, se a gente não se apropria. Então tem algo de assim, vem uma clareza a respeito disso, mas é dever de vocês prestarem atenção, olharem para aquilo e se aprofundarem nisso. Seja de vocês, porque senão vocês vão ter esse vislumbre, mas eu não tô a fim de olhar para isso agora. E aí vai voltar para debaixo do tapete, vocês vão reprimir e vão seguir a vida como se nada tivesse acontecido. E se isso é em relação a outra pessoa também, seja uma característica boa ou não. Então, às vezes, vocês vão ter um vislumbre sim de uma característica meio esquisita de alguém. Uma coisa meio... E aí é importante que vocês confiem nisso, que vocês vão perceber. Porque senão, não é bem assim, tô exagerando, aí passa, a pessoa volta a performar, colocar uma máscara, sei lá. Pode ser quase um ato falho aqui, sabe? E aí, vida que segue, só que aquilo ainda tá lá, e pode acabar estourando mais forte lá pra frente.
Isso pode vir, sim, realmente a nível de intuição para alguns de vocês. Mas o leão é uma carta positiva, é uma carta... Enfim, vamos ver. Gazela. Ficou o ovo cósmico. Uma carta de medo. A pessoa... Vocês vão pegar alguma fragilidade de alguém, ou percebendo alguma fragilidade de vocês e da maneira que vocês estavam lidando com algum contexto, que vocês vivem a vida de vocês. Vocês vão se dar conta de algum tipo de máscara mesmo. E aqui, se é de vocês mesmos, é muito involuntário. Eu acho que vocês não tinham consciência disso, pelo menos não da forma que tá vendo. Mais uma. E se é de alguém, né, com aquele leão, pode ter isso. É uma pessoa que aparenta ser muito forte, ou muito corajosa, ou muito confiante, muito, sabe, peito estufado. E vocês vão perceber algo, não quer dizer que, de novo, não quer dizer que a pessoa não tem uma confiança, não tem uma coragem. Assim como naquele exemplo da gentileza, não seja uma pessoa gentil. Mas não é só isso. Tem mais, é mais complexo do que isso. Como pra todo mundo, né? Mas tem algo aqui que vocês vão perceber. Que meio que quebra um pouco da visão, da interpretação que vocês faziam de alguém. Pra quem é uma outra pessoa. E essa gazela tá me trazendo isso. Tem algo de uma fragilidade, de um medo, de uma insegurança. Não precisa ser uma insegurança de autoestima, mas é um medo com a vida. E alguém mascara isso de alguma forma. Carta do cisne. Confirma que para alguns de vocês, muitos de vocês talvez sim tenha a ver com algum tipo de dinâmica. O cisne sempre me traz uma energia dessa. Acho que tem uma relação, um espelhamento, uma dinâmica acontecendo entre duas pessoas. E atrás ficou o crocodilo. Rapidinho, gente. Pronto, deixa eu acelerar, vou tirar mais 3 cartas. Tem alguma coisa desse morcego que eu não tô pegando. Talvez isso seja um momento, e aí serve para os 2 casos, realmente mais sombrio que vocês se conectam, ou vão se conectar, no momento aí que vocês vão viver. Seja numa relação, não precisa ser amoroso, ou só de vocês, na vida de vocês. Mas é como se esse momento mais sombrio, ele viesse pra colocar luz nessa característica, pra que vocês consigam ver essa característica. Talvez principalmente se é uma característica de vocês, é pra vocês se conscientizarem e perceberem, pô, eu não tô sendo totalmente honesto aqui, ou totalmente autêntico aqui. Nem que seja também dentro de uma relação, mas aí é uma questão de vocês. Isso tá partindo de um lugar de medo, de insegurança, eu não tava nem percebendo. Então, por mais que seja desafiador e muito intenso, é pra vocês conseguirem olhar, pra vocês conseguirem observar.
cisne é Caiu a estrela do mar e a zebra, mais uma. O cisne é uma energia muito... Ai, tá vendo? Que coisa. A estrela do mar, a zebra e o urso. O sol aqui. A luz voltando, é o fim do inverno, é o fim da noite. É isso. E é essa energia quase de máscara também. A estrela do mar fala de uma superficialidade. Pessoas muito bonitas, mas que por dentro não tem conteúdo, são ocas. Só que aqui é o contrário, é como se vocês... Cara, que coisa, tá confuso isso aqui. Mas é como se vocês fossem perceber de fato, ou talvez vocês se vissem, ou vissem alguém assim, uma pessoa muito frágil, muito delicada. Ou sei lá como é que ela externava essa máscara. E vocês perceberam que na verdade não, é uma pessoa muito autêntica, muito diferente. Isso aqui é vocês, talvez vocês estivessem se vendo assim. Ou não se vendo assim, mas estavam, só não estava consciente. Então vocês estavam ali se colocando no mundo de uma maneira, tentando desviar a atenção de uma fragilidade que talvez vocês nem achassem que vocês tinham. Mas não estava sendo realmente esse maior potencial de quem vocês são. E isso vinha de alguma insegurança que estava muito reprimida. E aí atrás a gente tem um búfalo, que é uma força. É de uma força, de uma coragem, de um poder espiritual aqui. É tudo menos frágil. Mas ó, o que eu falei. Golfinho e o cervo. Essa doçura, essa brincadeira, essa gentileza. Tem algo aqui que engana de vocês ou que enganou a maneira que vocês observavam ou percebiam alguém. Mas isso vai se revelar, tá? Pra se revelar de alguma forma. Isso pode ser alguém com quem vocês estão num relacionamento, um amigo de vocês, e vocês perceberam, cara, a gente é mais parecido do que eu imaginava. Tem algo que fica claro. Eu ia falar, né? O cisne também traz essa energia de delicadeza, de beleza, de elegância. É uma energia muito criativa, muito artística, mas é muito das águas, muito romântica. Tem uma delicadeza muito grande. É como se vocês estivessem percebendo mais do que uma delicadeza, do que uma gentileza, do que uma doçura em vocês, uma força em vocês mesmos ou em uma outra pessoa. Eremita, tá vendo essa iluminação? Mais alguma coisa? 8 de copas, Imperatriz, Morte, eita. Valete de ouros. Mais uma. 10 de ouros. Carta da lua.
Coisa, Imperatriz. Olha, Lua, quatro de paus. Com o 10 de paus, 10 de copas. Tem aqui um contexto meio esquisito, hein? Realmente meio confuso, uma percepção meio distorcida da realidade. A gente pode estar falando de um contexto familiar, tá? 10 de copas, 10 de ouros, ou de um relacionamento afetivo. Ainda mais com esse 4 de paus. Mas tem um peso grande aqui, tá? Energético. E assim, 8 de copas, morte, tem uma finalização aqui. Roda. Rainha de ouros. Cavaleiro de espadas, a papisa. Isso pode ser... Tinha aquela imperatriz, essa rainha de ouros aí, com esse valete de ouros. Pode ser aqui uma relação de mãe e filho, filha. Seja você sendo o valete ou sendo a rainha. Tá vendo? É como se a sua percepção de alguém mudasse. Não sei se você descobre alguma coisa, ou descobre alguma coisa do passado dessa pessoa, de algo que ela já viveu, acontece um evento e ela consegue se posicionar de uma maneira muito diferente, que muda. Muda algo da percepção, é como se você se identificasse com aquilo. E você percebendo que o que você tinha acesso dessa pessoa, a maneira que você tinha capacidade de interpretar e reconhecer essa pessoa era muito limitada, era superficial. Nem que seja, assim, agora você entendendo certos motivos, né, para uma fragilidade, para uma insegurança, para um medo, tem algo que faça fazer sentido. Três de ouros. Rei de espadas, rainha de espadas, rei de ouros. Valete de copas, ás de espadas. E para fechar, nove de paus. E 2 de copas, no fundo. Pode ser... A gente tem 2 valetes e uma rainha, né? Pode ser realmente uma questão familiar, pode ser seja com algum irmão, mãe. Ainda mais com esse 3 de ouros. Tem 3 cortes e um 3 de ouros aqui. E não necessariamente uma triangulação, mas pode ser uma relação entre 3 pessoas. Mas tem algo que muda aqui, uma consciência que vem, uma informação que vem.
uma comunicação até que pode cortar algum tipo de desgaste dentro de uma conexão, de caos, de briga, discussão que está acontecendo numa relação, porque a gente tem o 5 de ouros pendurado aqui também. Se isso aqui não é, por exemplo, uma questão familiar, é um relacionamento, independente da natureza, mas é uma questão entre duas pessoas, pode sim ter algum tipo de comunicação, seja dessa pessoa que chega até você, tá? Porque a gente tem 2 valetes e um ás de espadas, que traz essa função e que te traz essa nova perspectiva de quem essa pessoa é. Pro bem ou pro mal. Mas de qualquer forma, eu tô pensando naquele vagalume. É importante que vocês acreditem nisso. Bom, lembra isso que eu tenho pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido. Não se esqueçam de curtir. Me ajuda muito no crescimento do canal, mas de qualquer forma foi um prazer e até a próxima.